fechasse os teus olhos. Esquece a transparência. Esquece. Uma canção tão fácil. Nós vamos dizer: Senhor, nós queremos ser parecido a Ti. Nós temos fome e sede de Ti, Senhor. Fome e sede de Ti, Senhor. Vem saciar. Vem saciar, Senhor. Glória. Glória. Ser um vaso cheios do Teu amor. Cheios do Teu amor. Cheio da Tua graça. Cheio da Tua glória, Senhor. Meu Senhor, quero ser como Tu. Quero ser como Tu. Quero ser, Senhor. Eu quero ser como Tu. Preciso a Ti, Senhor. Quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu. Eu quero ser como Tu. Nós começamos esse período do louvor cantando de mãos dadas. Vamos terminar assim. Vamos dizer que esta igreja, a comunidade Batista Vida Nova, quer a cada dia ser parecido mais com Deus. A cada dia. A cada dia. Você é corpo com o teu irmão. Você é corpo com o teu irmão. E se teu irmão está machucado, você tem que ser bênção. Você tem que ser instrumento de cura. Isso é ser parecido com Deus. Mãos dadas, nós vamos proclamar e profetizar isso. Nós queremos ser parecidos com mais. E nós queremos ser vasos, instrumentos que Deus pode usar. Aleluia. Deus te capacitou, meu irmão. Deus te capacitou, meu irmão. Não é para você ficar sentado aí no banco. É para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Quero ser como Tu. Eu quero ser como Tu. Quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu. Quero ser como Tu. Quero ser como Tu. Quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu. Mais uma vez. Quero ser como Tu. Quero ser como Tu. Quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu.
desafio que nós profetizamos nessa noite. Palavra de decreto no mundo espiritual. Como o Senhor, sermos como Ele. Aleluia. Pode sentar, amado. Quero convidar as crianças para saírem. Graças a Deus. Aleluia. Já que estamos com alvoroço, aproveita para cumprimentar o irmão que está do teu lado, atrás de você. Você tem coragem para dizer do seu lugar ainda? Fala comigo, Senhor, nessa noite. Fala comigo, Senhor, nessa noite. Aleluia. Quantos corajosos tem aqui? Amém. Quando Deus fala com a gente tem que tomar decisões, né? Não há encontro com Deus que não nos leve, não nos conduza a decisões. E o tema dessa noite é em algum lugar do passado. E o texto está em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. E a palavra diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. Ele lhes perguntou: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Aliás, me perdoe, 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com José de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para, condenado à morte, ser crucificado. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras?
levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Às vezes em quando eu paro para dar uma olhadinha embaixo no baú, nas fotos, e nós temos muitas fotos, muitos álbuns com fotos. E essa semana eu peguei alguns álbuns, escolhi algumas fotos assim, e é interessante como as fotos têm uma força magnética de gerar sentimentos estranhos no nosso coração. Não é verdade? Eu penso que a fotografia tem esse poder mágico de transportar-nos do presente para o futuro imediatamente. E eu estava olhando algumas fotos em que me alegrei, o meu coração lembrou-se, recordou-se de fatos maravilhosos, mas tem fotos que a gente não gostaria muito de ver, não. Elas criam em nós um sentimento de melancolia, de nostalgia, e quando isso acontece, o espírito da gente parece sofrer, se abater, né? Parece que a gente é tomado por sentimentos até de angústia, e se descuidarmos, ficamos até contaminados, e o dia parece se tornar mais largo. Acontece isso contigo às vezes? É assim, né? E eu olhei para esse texto bíblico dessa semana, dessa noite, e vi um retrato muito especial. Um retrato muito especial. Dos 12 encontros que Jesus tivera com os seus discípulos após a sua ressurreição, essa história, esse texto bíblico tem uma significação muito especial. Esse texto se torna especial pelo fato destes 2 discípulos estarem caminhando, não apenas num sentido físico, mas caminhando num aspecto emocional também. Veja bem, eles estavam indo em direção da aldeia de Emaús, mas estavam ainda presos à cidade de Jerusalém. As lembranças de um passado recente de dor ainda nubilavam os seus pensamentos. Eles tinham os pés em direção a Emaús, mas a mente deles ainda estava presa àqueles sentimentos dramáticos que vivenciaram poucas horas ou poucos dias antes, lá em Jerusalém. Eles viviam, sofriam aqueles momentos difíceis da morte do seu Senhor. As esperanças que eles tinham no seu mestre, naquela caminhada, naquele andar, estava definhado. Os sonhos, os projetos, as esperanças, as expectativas que haviam depositado em Jesus acabaram. Sabe, os seus próprios sonhos, os seus próprios planos foram frustrados. A sua segurança, o seu bem-estar havia sido sugado de maneira repentina e brusca. Estavam tristes. Então as suas emoções estavam entenebrecidas, eles estavam de luto, estavam cabisbaixos, andavam desesperados, andavam desfalecidos, entristecidos, preocupados. E aí vem um outro aspecto muito interessante. Quando o passado nos arrasta, desculpe, é o outro irmão.
quando o passado nos arrasta e nos prende, nós perdemos a capacidade de enxergar o que está ocorrendo em nosso presente. Em Lucas capítulo 24, o versículo 15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Veja que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Não percebiam a presença de Jesus. Diz o versículo 16 isso. Quer dizer que enquanto caminhavam, os seus olhos estavam embotados. Não tinham energia nenhuma para perceber, para reconhecer que o príncipe da vida estava do lado deles. Aí entra uma outra frase complexa. Escuta bem, o texto diz assim: não é apenas o passado como passado que pode e tem a capacidade de provocar em nós apatia e inércia, mas muitas vezes um passado frustrante e muito frustrante tem a capacidade de neutralizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções no presente. Que coisa, né? Jesus andava com eles, mas a sua mente estava ocupada demais com o passado. Quando você lembra de um fracasso no passado, quando você lembra de uma dor, de uma decepção, você lembra de uma frustração, de uma morte, de um problema não resolvido, de um mal não curado, parece que isso tudo faz com que as nossas forças venham a diminuir. Parece que a gente é tomado por um sentimento de desvalorização a ponto de nos trazer inutilidade. A amargura e a tristeza do passado têm esse poder infeliz de agir e reagir e nos prender e nos assolar e nos prender numa prisão de grande sofrimento. Quando a sua mente traz do passado algo muito amargo, muito triste, você acaba desfigurando. E os discípulos